Oi, 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 oi! Estamos ao vivo para afiar o nosso machado, mais uma live e hoje eu vou falar sobre os mandamentos de milhões para vendedores se tornarem alta performance e também aquela objeção, né? Aquela objeção assim, ó, universal do cliente que fala que vai pensar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Ó! Live bombando, isso aí, papel e caneta na mão, me conta, para vocês anotarem os 10 mandamentos de milhões que fez a diferença na minha vida, que faz a diferença na vida dos meus alunos e de todo mundo que eu já treinei. Então, assim, já anotem, papel e caneta na mão. Boa noite, Rubão, boa noite, Flávio, boa noite, Rafa, tudo bem? Encaminha essa live, sabe, para aquele vendedor, seu parceiro, que você sabe que se ele afiar o machado, o sol, gente, ele brilha para todos. Então é só afiando o machado que tem clientes para todo mundo e o mercado ele está bombando. O mês de abril ele começou muito melhor que o mês de março e olha que o mês de março foi bom para muita gente. Ó, encaminha essa live, vamos lá e mandem aqui as dúvidas. Eu já vou começar e eu sei, eu vou falar uma coisa que às vezes, Ana, eu que estou aqui na live não faço isso. Isso eu sei, porque quem tá aqui, eu falo sempre, nós não precisamos mentir para poder vender. Na verdade, o que nós fazemos é auxiliamos o nosso cliente até o destino dele, o tão sonhado ali bem que ele quer adquirir, tá? Então, o nosso trabalho é esse. Porém, nós temos que seguir ali e tem mandamentos a ser seguidos também. E antes de terminar a live, eu vou falar sobre a objeção universal, que é eu vou pensar, tá bom? O que eu faço nessa hora? Porque sim, acontece comigo e muito, né? É uma objeção universal. Agora, gente, já preparem para o primeiro mandamento, mas se vocês seguirem a risco o mandamento e o que eu falar aqui, você vai vender sim mais de 1 milhão por mês, você vai ganhar 2 dígitos com constância, porque mandamentos, eles são para serem seguidos com constância, tá bom? Primeiro mandamento, Fran aqui também, Thalitinha, primeiro mandamento. Não prometerás contemplação. Gente, eu sei que muita gente não promete, mas muita gente também promete. E assim, a regra número 1 é o primeiro mandamento. Por mais que a gente, sabe que você é aquele especialista, que você é o estrategista para contemplar, nunca prometa a contemplação, porque isso pode voltar e volta feio contra a gente. Então, assim, mesmo o cliente apertando, mesmo você sabendo que vai contemplar, porque eu já contei isso e vou contar aqui novamente. Ali eu aprendi. Quando eu comecei a vender consórcio há 11 anos atrás, eu aprendi ali na hora, porque ninguém me ensinou, eu aprendi na raça. Ninguém falou assim, ó, nunca prometa uma contemplação. O cliente tinha lance assim, ó, para contemplar disparado. Ali junto, né, no atendimento, eu mostrei para ele as assembleias. Eu falei, olha, eu te contemplaria neste mês, neste mês, neste mês, neste outro mês. Então, assim, o seu lance, ele é contemplável. Até aqui, gente, tudo bem a negociação, ok. Mas aí ele falou assim para mim, o cliente, não, eu só vou fechar se você me garantir a contemplação. Na hora, eu precisando fechar, fim de mês, eu falei, não tem como ele não contemplar? Ele vai contemplar. Eu já contemplei clientes com menos que isso de lance. O que aconteceu? Eu não sabia, não entendia direito, veio um lance quitação, tirou todo o saldo do grupo e o lance dele, que era o maior, não contemplou, porque contemplou um único e um sorteio. O cliente, ele veio com um salto alto, na tamanca mesmo, e ele tinha razão. E ele veio até a concessionária e deu a baixaria dele. E ele estava sem razão? Não, ele tinha total razão, porque eu havia prometido.
Se antes eu soubesse e tivesse feito, eu deveria ter conduzido o seguinte: aqui você tem chance, aqui você tem chance, as suas chances são altíssimas. Aqui você pode sim contemplar, mas pode ser que não aconteça nesse mês. Você está comigo para a próxima assembleia? Então, mesmo o cliente colocando a gente na parede, nunca prometa. E nunca também deixe na entrelinhas. Faça aquilo que você realmente possa cumprir, tá? Tanto que eu trabalho bastante com previsão. É uma previsão, é uma estatística. São probabilidades. Essas palavras que a gente tem que utilizar, desde quando o cliente tem. Porque hoje mesmo eu atendi um cliente que ele veio falando que em tal lugar, que é uma concessionária, falou que ele poderia pagar só uma entrada de R$ 3.000 e pouquinho, que é a taxa de adesão, e que ele pegaria o carro dele em um mês. Aí eu falei, você acreditou? Então, assim, muita gente ainda faz. Eu sei que aqui ninguém faz, mas tem o melhor jeito de se conduzir sem deixar nas entrelinhas essa contemplação, ok? E aí, pessoal, quem também já errou? Porque a gente aprende com os nossos erros. Alguém aqui já errou? Só fala, Ana, já errei. Não, eu nunca errei. Então, assim, acontece. Isso foi a única vez da minha vida, ali eu já aprendi. Eu falei, mesmo que eu tenha certeza, eu não controlo isso. Eu não sei se o meu cliente vai contemplar ou não, então eu não posso prometer, tá? Segundo mandamento dos vendedores de milhões, postará todos os dias. Todos os dias tem que ter um post. Eu me peguei aqui na correria que eu não postei nem ontem e nem hoje no meu status do WhatsApp, que ali sim é onde eu tenho muitos clientes, porque com o método que eu ensino é onde tem ali. Eu tenho 17 mil clientes e olha que eu já perdi contatos no meu celular. Então, é onde estão os seus clientes no seu funil. Postar todos os dias no status do seu WhatsApp, postar nas suas redes sociais. Quem trabalha com LinkedIn, isso, gente, é feijão com arroz. É igual tomar banho, é igual escovar os dentes. Tem que ser todos os dias, porque quem é visto vende. E o que você vai postar? Você vai postar uma arte de estático ali, que é só uma arte. Você vai postar provas sociais, você vai postar vídeos, você falando, explicando, trazendo a confiança do cliente. Todos os dias temos que postar, ok? A ferramenta que você mais utiliza é onde tem que ter postagem. Se chover ou se não chover, tem que postar. Faça chuva ou faça sol, tem que postar, ok? A Bia aqui falando, sim, grupo estourou com lance máximo. Acontece. Acontece. Por isso que, assim, promessa não existe. Você trabalha com previsão, estatística e probabilidade, tá? Hoje aloquei um cliente em um grupo que teve contemplação com 2%, porém, era lance de quitação. Então, é isso, nós temos que, né? Lógico, mesmo sendo estrategista, temos que fazer o certo e não prometer, tá bom? Agora, todo mundo tá comigo que precisamos postar todos os dias? E não só artes, tem que ter vídeos, mas Ana, eu sou tímida para fazer vídeo, gente. Hoje você pega uma inteligência artificial, eu utilizo o ChatGPT, mas você pode usar a ferramenta que você tá ali e colocar quais opções de vídeos para o meu cliente, consumidor de consórcio, eu posso estar fazendo. O chat te dá várias. E assim, tem vários jeitos também de você fazer vídeos. Eu falo aqui, não escondo pra ninguém. Eu uso filtro. Então assim, não, Ana, mas eu não ligo de filtro, ou o meu é mais mesmo vergonha. Faça, o sucesso é treinável. Quanto mais você fizer, mais você vai ficar melhor, ok? Então assim, façam sempre, tá? Terceiro mandamento. Esse aqui eu falo muito, muito e tem que ter.
tem que ter. O seu negócio só vai sobreviver. Pensa, a sua empresa, se você é CNPJ ou se você é CLT, ela só vai sobreviver, e mesmo se você estiver naquele patamar, não, eu não preciso mais prospectar todos os dias. É um dos mandamentos, isso você tem que ter, tudo isso que eu tô falando, você tem que ter escrito ali na sua frente, sabe, na sua frente, junto com o que te motiva a continuar. Então tem ali para você ler todos os dias, porque é preciso ser feito, por mais que a gente não goste, eu não quero, mas você tem que ter novos clientes entrando no seu funil. Sabe por quê? O que acontece? A gente não prospecta. Aí a gente fala, não, eu já tenho aqui uns 15 clientes conversando e vamos ficar reféns desses clientes. Então, quanto mais você prospectar, você não fica refém. E pensa o seguinte, tudo que entrar ali, tudo que entrar para você é bônus. Você faz montante em cima de montante. Se você tá vendo que esse mês está sendo melhor para você, não para por aí, não desacelera, acelera mais, porque você vai ganhar mais. Entende? Então, a prospecção, gente, quem não faz aqui, coloca uma coisa na cabeça. Tem que ser feito. É igual escovar os dentes, igual eu falei da postagem, tem que ser feito, tá? Então, prospectar todos os dias e no mínimo, 25 novos contatos. No mínimo, tá? Com isso, você sim bate a sua meta, você alcança 2 dígitos com constância. Porque eu vou falar uma coisa, o que mais te dá resultado com constância é aquilo que você planta. Porque se a colheita ela tem que vir, primeiro tem que vir o plantio. A colheita ela não vem sem a gente plantar. Entende? Então, para que venha a sua constância, você tem que plantar. Isso aí não adianta, tem que ser feito, tá bom? Ó, o quarto mandamento, saber o momento certo, presta bem atenção nesse. Saber o momento certo de enviar uma simulação e uma proposta, além de saber o momento certo, como enviar. Essa semana mesmo, ontem, um aluno me mostrou uma proposta e o cliente falou assim para ele: olha, não, consórcio não faz sentido. Eu prefiro comprar à vista, porque a conta que eu estou fazendo aqui está ficando muito cara. O cliente, ele fez a conta errada. E ainda esse cliente comunicou. Muita gente manda proposta, manda simulação, o cliente ele faz as contas erradas porque ele não entende, tudo depende do que ele visualiza. E na maioria das vezes ele não fala para você, ou ele vê que não faz sentido e não te responde mais. Igual esse cliente, ele comentou, ligamos para ele, fui explicar, o vendedor também foi explicar que a conta estava errada, mas naquilo o cliente já desconectou, entende? Ele já desconectou e eu fui explicar para ele que era muito mais vantajoso ele fazer o consórcio do que comprar à vista, por conta até mesmo da taxa que ele estava pagando ali, porque ele tinha feito conta errada, e do dinheiro dele que ficaria rendendo. Só que o que aconteceu? Mandou proposta na hora errada. Ainda não tinha entendido o que o cliente realmente precisava. Não sabia que o cliente, ele já tinha um dinheiro que ele queria investir, só que aí ele iria tirar parte desse dinheiro para comprar à vista. Entende? Então, assim, quando a gente não sabe se o cliente tem o poder total de comprar à vista, quando a gente não fazemos as perguntas estratégicas e manda uma proposta, manda uma simulação, porque infelizmente eu vejo o cliente ele precisa mesmo ver algo, ele precisa ver números, mas quando você manda na hora errada, só para o cliente ver alguma coisa, o cliente desconecta e aí sim perdemos a venda. Então, assim, nós temos que tomar cuidado do jeito que manda uma proposta e a hora que manda. E um detalhe,
Quem trabalha aqui com lance embutido? Quem trabalha com administradora com lance embutido? Me conta. Comenta aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar? Por exemplo, eu vejo muitas propostas que, sem saber se o cliente vai fechar ou não, sem ter ideia, vai lá e já coloca crédito de 500 mil para pegar 300 e poucos mil, já coloca já tudo com embutido. Gente, se o cliente faz essa conta, se ele não entende, sabe, vai ficar caro, vai ficar confuso. Eu, mesmo utilizando embutido, eu estou falando tá? O que eu utilizo. Eu não mando a proposta com embutido antes de saber se o cliente vai fechar. Mas, Ana, como assim? Como você manda essa proposta? Eu mando a proposta já com o crédito líquido. O crédito líquido. Eu não mando a proposta com o embutido. Cliente se conectou, eu gerei valor, o cliente vai fechar, aí eu explico a minha estratégia. Sabe por quê? O seu cliente, ele não precisa saber da sua estratégia antes do fechamento. Sabe? Ele não tem que saber. Ele quer saber como ele vai chegar lá. Se você vai saber conduzi-lo até o sonho dele. Mas ele não precisa saber da sua estratégia antes. Então, assim, tem que saber e tem que tomar cuidado do jeito que manda a proposta, tá bom? E o que eu falo? Com o mercado bem aquecido, clientes pesquisando demais, sabe o que acontece? Se o cliente manda a proposta para você da concorrência, acontece o mesmo com você de levando a sua proposta também para o concorrente. Então, se você manda a proposta já tudo detalhadinha, o teu concorrente já tem tudo na mão. Já tem tudo na mão. Aí eu ouço pessoas, porque, gente, assim, eu, tá, junto com a administradora, uma outra que eu trabalho que é de imóvel, e porque upgrade é um método diferente, não tem concorrência, eu mando a simulação mesmo, porque o cliente não vai entender, a concorrência não vai entender menos ainda. Então, assim, eu monto a proposta bonitinha. Só que eu não mando ali nem taxa. Então, assim, quando eu comecei com essa administradora, vinha tudo especificado. Eu falei, não, o cliente ele vai saber, ele vai ter contrato, eu vou falar a taxa para ele, mas na proposta não precisa ter isso. E eu vejo que tem gente que manda tudo esmiuçado, falando, não, mas se eu não mandar assim, eu não vendo. Gente, vende, porque eu vendo. E graças a Deus eu não vendo pouco. E eu não vendo há pouco tempo, entende? E propostas de valores até menores, gente, eu mando escrito mesmo. Ah, não, mas eu preciso colocar em PDF. Ok, você pode colocar em PDF para ficar mais bonito? Legal. Mas coloca no simples, coloca simplificado. E assim, eu não coloco já com embutido, tá bom? Mas isso vai ficar para vai ficar para o treinamento do Zoom, que eu tenho já meus contatos, que aí sim eu vou colocar ali os contatos, né? Que já estão para o treinamento, que eu vou colocar a estratégia que eu faço certinho, tá bom? Mas é assim que eu faço. Quinto mandamento, isso é muito importante. Eu vejo muita gente fazendo, e eu vou te falar, de cada 10 clientes, 2 você fecha. Então imagina, se eu tenho 10 clientes, eu fecho somente 2 da atitude que eu faço, eu vou fazer o que a Ana tá falando para ver se eu fecho, né? Que eu acabe fechando 8, ou quiçá os 10 clientes. Eu vejo muito vendedor negociando somente por WhatsApp. Gente, desculpa. De cada 10, você vai fechar 2. A negociação, ela tem que ser mais calorosa. Ela tem que ser mais rápida. Sabe? A venda, ela é emoção. Ah, Ana, mas é venda de consórcio, é mais razão. Não, gente. É emoção. E a emoção você faz no jogo rápido. Você não faz na espera do WhatsApp. Sabe, eu fico às vezes, quando me dá que não pode ter preguiça, mas quando me dá uma preguicinha, eu começo a negociar no WhatsApp, eu falo, opa, peraí, já deixa eu te ligar, cliente. Eu vou otimizar meu tempo,
Eu já faço um fechamento muito mais certeiro, porque no WhatsApp, gente, o cliente ele vai te responder a hora que ele quiser, tá? Ele vai responder o que ele quer. Agora, numa negociação mais calorosa, ele já é mais rápido. O cérebro não tem tanto tempo de pensar. Então, é assim que acontece. Negociações, ela tem que ser ou pessoalmente. Ana, mas não deu pessoalmente. Vídeo, segunda opção, a primeira opção, pessoalmente, não deu. Não dá para esperar o cliente vir até a mim, realmente, porque pode esfriar. Você tem que ver esse time. Não deu pessoalmente? Vídeo. Marca vídeo. Ana, os clientes não querem. Aqueles que querem tomar a decisão, eles vão sim arrumar um tempo. Tanto que agora à tarde eu estava falando com um cliente por ligação e ele desconfiado. Eu falei, vamos transformar essa ligação por vídeo? Ele topou. Então assim, não fique achando, o cliente não quer, o cliente não atende. Faça. Primeiro você faça. Depois você me conta se o cliente quer ou não quer. Entende? Então, primeiro é tete a tete, pessoalmente. Não deu vídeo. Terceiro, ligação, gente. Ligação. É calor. Você tá ouvindo, o cliente tá falando na hora, te respondendo na hora. Tá? Então, vai para a ligação. O WhatsApp, ele é só um meio. Até mesmo para fazer um follow-up, um fluxo de cadência, a ligação, ela entra junto com o WhatsApp. Então, assim, vamos esquecer um pouco do WhatsApp, sabe? Ana, meu cliente não atendeu. Liga de outro número, liga de novo, liga 3 vezes, liga em horário diferente se seu cliente, ele é quente. Parem de perder tempo com clientes frios. Você tem que saber qualificar os seus clientes muito bem no seu funil, tá? Mas, por favor, vamos parar de falar por WhatsApp e fazer mais ação. Conexão, venda é isso, entende? É emoção, que o WhatsApp ele esfria qualquer negociação. Sexto mandamento, isso aqui faz tanta importância, porque eu vou falar assim, vender consórcio não é fácil. Para vendedor de consórcio, nós temos que ter muita resiliência, para vender consórcio temos que ter muita resiliência. Temos que ter muita fome, ambição, tá? Temos que ter metas claras do que você quer para sua vida, porque vender consórcio não é fácil. É pressão das vendas, é pressão para quem tem gestão, quem não tem gestão é a pressão de si mesmo, né? É a pressão do cliente, porque eu não sei com vocês, mas meu cliente fala que não tem pressa e depois de 2, 3 meses ele já quer contemplar. Então, assim, tem que ter, além de tudo isso que eu falei, energia o tempo todo. Então, tem que manter a energia. Eu sei que tem dia que a gente tá mal, mas sabe o que eu faço? E olha que ultimamente eu fiz um vídeo que eu não postei, enfim, pensei se vou postar, tô pensando em não postar, mas assim, problemas todo mundo tem. E nós somos resolvedores de problemas. E todo mundo né? Médico resolve problema, fisioterapeuta, farmacêutico. Então, assim, para resolver problemas, você tem o quê? Problemas. Porque se você resolve, você também tem. Mas eu tenho meus problemas, o que eu faço? Eu pego, entendo o meu problema, coloco ele lá numa caixinha e falo, olha, agora eu preciso resolver problemas dos meus clientes. Depois eu volto aqui. Por quê? Vai adiantar eu me desgastar, porque eu tenho um problema, diminuir a minha energia, parar o meu movimento do dia a dia. Aí, o que eu, Ana, penso? Eu vou ter mais 2 problemas. Aquele problema que eu deixei na caixinha e outro problema porque eu não tive energia para fazer o que precisava ser feito. Por quê? Porque aquele outro problema que eu não guardei na caixinha, que muita gente não guarda na caixinha, fica ali no nosso dia a dia. Então, assim,
Sexto mandamento: manterás energia alta para prospectar e negociar. Essa faz toda a diferença no seu negócio, tá bom? Sétimo mandamento, sétimo. Eu já falei isso em outras lives e assim, na maioria dos casos eu também fazia isso. Eu só pedi indicação no momento que eu contemplava meu cliente. Nossa, eu provei que realmente eu consigo, meu cliente está feliz, eu vou pedir indicação. Peçam indicações já na venda, cliente fechou. Cliente fechou. Você fala, me passa 3 contatos que você também gostaria, né? Que essas pessoas que você conhece entendessem melhor sobre o produto. Por mais que ela não precise de um bem agora, o que vai se programar, mas me passe 3 contatos que você vê que faz sentido em que eu possa ajudar também essa pessoa a se programar para adquirir o seu bem. Então, assim, já peçam indicações ali no fechamento. No fechamento. Inclusive, eu já falei aqui, mas o que eu faço também? Quando dá, ou quando o cliente também me indica, por ele me indicar, eu falo para ele, olha, eu vou te colocar no clube dos indicadores, dos meus clientes indicadores. E já falei em lives aqui também, se você me indicar e o cliente fechar, eu te faço um Pix. Eu acho que isso é uma parceria, você sabe que eu sou a melhor para vender consórcio, porque você fechou comigo, eu sou a melhor estrategista, eu sou a especialista e realmente eu vou fazer o melhor. Mas a gente entra no jogo do ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então já anotem esse mandamento e assim, pedir indicação sempre. Ah, Ana, mas eu peço até na abordagem. Sim, prospectou ali. O cliente não tem interesse e você pedir uma indicação, mas peça assim, do jeito certo, não é só pedir por pedir. Ah, tá bom, o senhor não precisa hoje, mas você tem alguém para me indicar? Não é só isso, tá? Tem que saber o jeito de pedir, porque pedir só por pedir, o cliente até percebe e fala, ah, nem vou mandar, tá bom? Oitavo mandamento. Oitavo mandamento. Esse aqui eu vou falar que assim, ó, dominarás objeções com método escutativa. Se você aprender a escutar melhor o seu cliente, porque sabe o que eu tô vendo? Por onde eu passo? O vendedor quer falar mais, explicar mais e escuta menos, pergunta menos. Então, com isso, você, sabe, perde ali o domínio da sua negociação. Porque o melhor, quem domina uma negociação é quem faz mais perguntas, não é quem responde mais. E eu tô vendo muito o contrário, o vendedor falando mais, o cliente perguntando mais. Mas Ana, o cliente me perguntou. Sim, tudo bem, mas responda com uma outra pergunta. Não só o que ele está te perguntando. Porque na maioria dos casos, o cliente faz toda a pergunta, o vendedor só responde, não conduz para o fechamento e aí o cliente fala, ah, então tá bom, eu vou pensar. Ó, a Marisa aqui. Ah, então tá, eu já entendi, eu vou pensar. Entende por quê? Não dominou a negociação, o vendedor não dominou a negociação, ok? 9, conhecerás o produto, o seu produto que você vende, o seu concorrente. Já falei aqui quais são os seus benefícios comparado com os dos seus concorrentes. Conhecerás o produto como estrategista e o cliente como seu projeto, porque o nosso cliente é um projeto. É um projeto para acertarmos ali no problema dele. Então, assim, muita gente que está começando fala assim, nossa, mas primeiro eu preciso entender o produto. Não, o produto é muito fácil de se entender. Aí, entender é uma coisa, dominar é outra. Agora, para você entender o produto é muito fácil. Gente, isso aí é rápido. Em 2 dias você entende o produto. O que você precisa entender é saber vender, é dominar objeções, é ter uma escutativa, é realmente ser vendedor, não só atendente, não só explicador. Porque o produto você tem que dominá-lo, entende?
mas você tem que focar no projeto que é o seu cliente, ok? 10º mandamento, 10º mandamento. Serás constante, mesmo quando o resultado parecer distante, que foi aquilo que eu falei, tá? O que acontece? Nós vamos ter sim, porque vamos falar sério, com quantos dias, bom, vamos lá, quem aqui trabalha 22 dias úteis? Quantos dias você tem ânimo e está empolgado? Me fala. Quanto desses 22 dias úteis, quantos dias você realmente tem ânimo e você está empolgado? Fala para mim, eu queria que vocês interagissem aqui comigo. Ana, por favor, estou com dificuldade em organizar os contatos e fazer o funil. Como você faz CRM? Dri, olha só, tem vários jeitos de você fazer. E na verdade, gente, eu nem posso falar isso, né? Mas assim, eu gosto mais de trabalhar com coisas que eu tenho aqui na minha mão. Não é o CRM. Mas a coisa mais fácil de se fazer, tá? Mais fácil é você fazer uma agenda. Eu gosto de coisas impressas. Assim, eu não sou da época digital, eu sou da época analógica. Então, eu gosto de papel, eu gosto de visualizar rápido, entendeu? Então, você pode fazer ali a sua agenda de segunda, terça, quarta, quinta. E você pode fazer também ali no... Tem várias ferramentas, várias ferramentas. É que eu, Ana, gosto. Você tem que ver o que você gosta. Mas você pode fazer uma agenda de folha, imprimir e colocar ali seus agendamentos, tá? E você vai classificar ali os seus clientes dentro da sua agenda e a prioridade de cada um. Mas tem etiqueta do WhatsApp que facilita demais etiqueta no WhatsApp. Você pode fazer anotações. Por exemplo, eu anoto no bloco de notas. Eu coloco para o meu relógio, né, ali minha agenda, sabe a agenda do Google mesmo? Eu coloco ali os clientes principais na agenda do Google, do meu celular mesmo, tá? Do meu celular eu coloco ali, falar com o cliente tal, quente. Lembrar de falar com o cliente tal, quente. Aí eu entro no dia da minha agenda e vejo. Ó, agenda do Google, tá? Para quem tem CRM. Para quem tem uma ferramenta, eu esqueci agora, eu já trabalhei com essa ferramenta, ela é muito boa. Ah, esqueci o nome dessa ferramenta. Vou lembrar, depois eu coloco para vocês. Então, tem um outro tipo de ferramenta que não é um CRM, mas que dá para você fazer um CRM, que ele te apita ali, ele te mostra. Tem a agenda do Google, tem essa que eu te falei, física, só você imprimir. Tem etiquetas do WhatsApp e outra, só você anotar. Anotar até na sua agenda física, entendeu? Você colocar o que é prioridades. Então ali, Trello, isso, boa, Trello. O Trello é muito bom. O Trello é bom demais, eu gosto bastante. Ele é super intuitivo. É que eu não sou muito de entrar eu gosto dessas coisas mais práticas para mim, mas é ótimo também o Trello. Então assim, você tem que se identificar. Ah, eu gosto disso, então eu vou fazer isso. Mas o que precisa ser feito? Você revisar, você anotar. Não adianta você colocar num CRM, num Trello, numa agenda e não entrar. Entende? E ali, o que você vai fazer? Você vai classificar o seu cliente. Por exemplo, eu não perco tempo com clientes mais frios. Eu não perco. Eu vou ali e quando eu percebo e eu não classifiquei, eu não agendei, eu não anotei, e a hora que eu olho no meu celular para responder, eu falo, opa, tô perdendo tempo com esse cliente. Não, peraí. Eu tenho que ir lá naquele meu cliente de imóvel de X valor, eu tenho lá que naquele outro meu cliente, aí eu vou classificando. Eu vou colocando prioridades, entendeu? Agora imagina, os clientes quentes, ele tem que estar ali até aqui, ó. Não é só anotado, você tem que estar aqui, você tem que fixar também aqui. Mas lógico, não dá pra gente trabalhar com a mente, ainda mais hoje em dia, mas tem vários jeitos de se fazer, tá? Vários jeitos. Eu me perco nas minhas planilhas e não consigo fazer o follow-up, aquela cadência que você já mencionou. Boa, Dri. Dri, então faz desse jeito que eu tô te falando, tá? Coloca na agenda do Google, dá uma pesquisada no Trello, imprima mesmo uma agenda da semana.
segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Coloca aqueles quadradinhos, aí você vai anotando ali aqueles clientes quando você tem que retornar. Anotação de agenda também. Ah, eu não tenho uma agenda? Coloca a data no seu caderno. Hoje a primeira coisa que eu vou fazer é abrir, porque aí o que você tem que fazer? Não adianta só colocar em algum lugar e não fazer, é colocar um hábito. Primeira coisa, eu coloquei um hábito. Primeira coisa do meu dia é entrar na minha agenda. Entrei na minha agenda, vejo os principais. Opa, isso aqui é principal da minha agenda, então eu tenho que dar prioridade. Gente, a agenda do Google é muito legal. Eu te indicaria ela e mais a etiqueta do WhatsApp, tá? Eu acho que vai te facilitar bastante aí para esse primeiro momento, se a planilha você já não consegue e se não tem o CRM. E o Trello, dá uma pesquisada no Trello também, tá bom? Perdi o começo da live, deixa salva, por favor. Gabizinha, só porque é você, viu? Só porque é você. Então, Dri, não sei se eu te ajudei, mas faça isso, tá bom? E, gente, falando da objeção, né? Ali, ó, universal, que é eu vou pensar. Eu falo muito aqui do método que eu utilizo, que é do fechamento antecipado, que é o MFA, que eu fui utilizando ao longo dos anos e eu percebi que isso otimiza meu tempo. E otimiza o meu tempo, inclusive, do vou pensar. Hoje o cliente fala para mim, eu vou pensar antes mesmo que eu pare alguma coisa do meu dia, que aí eu já classifico esse cliente no meu funil, antes de parar, sabe? Atendi esse cliente agora, interessante, ele tem isso, mas eu nem fiz o método, vou lá e paro o meu tempo e vou pesquisar para ele o grupo ideal, as chances que ele tem de lance, aí eu paro tudo, vou lá, mando a proposta, mando a simulação e faço tudo. Aí o cliente fala para mim que vai pensar. Para mim não tem mais isso. Eu não faço mais isso. E quem me conhece sabe que eu gosto de otimizar o tempo. Eu antecipo esse eu vou pensar. Então, mesmo eu tô ali levantando o perfil do cliente, criando conexões e falo exatamente para ele, depois que eu puxei o DTC, que é o destino dele, aonde ele quer chegar, o tempo, né, que ele quer, que é o T, e o C de condições. Puxei isso, gerei valor, eu já faço um fechamento ali, porque a objeção vai vir, eu sei que vai vir. E assim eu antecipo essa objeção. Antes de fazer qualquer trabalho, eu não vou parar o meu tempo e fazer tudo sem saber essa objeção antes, porque é normal. E eu vejo muita gente errando. Vai lá, vê uma oportunidade, o cliente vai fechar, aí faz tudo, o cliente fala, eu vou pensar. Então eu antecipo. Eu já falo para o meu cliente, eu entendi o que você precisa. Eu encaixando o que você precisa. Você já vai avançar nessa negociação? Você já fecha comigo? Falta mais alguma coisa para podermos avançarmos? Se eu conseguir encaixar isso para você, você já tem essa primeira parcela? Porque, gente, aí eu já antecipo. Porque se ele fala, não, eu preciso pensar. Eu falo, sim, eu entendo, é necessário pensar, mas hoje, de tudo que eu te falei, e eu vou te apresentar uma proposta, o que exatamente falta para você avaliar? Ó, o que exatamente falta para você avaliar? Hoje você está comparando outras opções, outras propostas? Gente, eu já estou antecipando todo o meu trabalho. E de tudo que eu te falei, aonde realmente ali falta eu ter mais clareza para poder te passar, para realmente avançarmos. Ou é uma dúvida sua, ou não é o momento agora. Gente, eu já adianto, entende? Então, assim,
Eu vou fazer tudo antes, eu não vou fazer depois. E aí, a hora que o cliente fala objeção, eu já vou enfraquecer antes de mandar. Ah, não, eu tenho interesse sim, mas eu preciso analisar o que você vai me mandar. Não, eu entendo, eu vou analisar, mas dentro do que eu vou te passar, você também está analisando outras propostas? Entende? Ó, eu não parei o meu tempo para fazer as coisas, para depois mandar e receber essa objeção. Eu antecipo ela, ok? Gostaria muito de fazer a mentoria contigo. Você pode falar a respeito só um pouquinho, Dri? Posso. Eu estava muito sem braço, fazendo muita coisa, mas agora eu vou focar mais na mentoria e no meu curso. E eu já estou prometendo, eu não sei se você está na minha lista, se você não estiver, eu vou incluir você, porque eu estou vendo que você é muito aplicada e eu também quero só trabalhar com pessoas que realmente vão aplicar e que estejam determinadas a ganhar muito dinheiro, a ganhar 2 dígitos. Então, assim, eu vou soltar a lista, né, um grupo onde eu vou fazer uma mentoria totalmente sem custo nenhum, tá? E ali nessa mentoria eu vou falar um pouquinho mais, ok, Dri? Então, se você não está nessa lista, me chama, que eu vou abrir para você. Vou fazer esse grupo no Zoom e agora eu vou pegar mais firme em mentorias e curso. Por quê? Eu dou muito treinamento para empresa, treinamento para montar time em grupos e agora eu vou parar um pouquinho com isso, diminuir, né? Parar não, diminuir isso e focar mais aqui, entende? Focar mais em vocês. Então, Flávio, me manda no direct, que eu vou colocar vocês. E assim, não vai ser nessa segunda que é do feriado, mas eu vou dar a data pra gente. Ali no Zoom, eu posso falar o que eu quiser, não é um Instagram. Ali no Zoom, eu falo tudo o que eu posso, entende? Então, ali a entrega, lógico, vai ser diferente. Não é somente aqui. E aqui, se vocês estão vendo que eu entrego muito, e realmente eu entrego muito, eu não fico nesse jogo, ai, não entrega aqui, porque depois, não, gente. Para mim, o sol brilha para todo mundo e quem eu puder ajudar a melhorar um atendimento com o cliente, a melhorar, a saber contemplar um cliente, a estratégia certa do grupo e, inclusive, quem for, vou falar nesse treinamento do Zoom, mas aí eu vou fazer um treinamento para CNPJ separado de CLT. Por quê? Aqui é uma comunidade que tem a mistura de CLT e CNPJ, né? Eu falo para todo mundo e eu trabalho com todo mundo, mas eu também quero apresentar ali uma parceria para quem é CNPJ, entende? Então, assim, vão ter muitas coisas, muitas novidades acontecendo, muito mais empenho meu aqui também com vocês. Então me mandem no direct, eu sei que eu tô falando, tô prometendo, mas infelizmente eu ainda não consegui um tempinho para alinhar, mas agora como as coisas já vão estar mais alinhadas, com mais tempo, eu vou conseguir fazer esse Zoom, fazer mais coisas aqui para vocês, tá bom? Preciso melhorar, não vendi mais de 200 mil. Adriana, pelo que eu só vi aqui, tá bom? Só vi aqui e que bom que você tá falando aqui, porque muita gente fica travado, né? A gente não gosta assim de nos expor, mas o que eu analisei aqui, superficialmente, eu não te conheço e vou te falar o que eu acho que está faltando, tá? Essa organização no seu funil para fazer o acompanhamento, isso aí está faltando, você iria vender mais. E está faltando mais prospecção. Técnica de fechamento, abordagem, isso aí é muito mais fácil aprender. Isso você vai aprender comigo. Agora, prospectar, fazer o acompanhamento, fazer esse follow-up, depende de você. Somente de você, então tem que ser feito. E ó, se você faz o mínimo, você já vende. Sabe por quê, gente? O mercado está mega aquecido. Mega aquecido. Eu vou falar que esse mês eu quero terminar com ele voando em vendas, voando, começou muito bem. É aquilo, né? Quando a gente fala,
A gente não pode. Tem pessoas que falam assim: ah, você não pode falar nem das suas conquistas. Mas eu não fiz as contas ainda. Hoje eu ainda perguntei para o meu coordenador da administradora. Falei, nossa, quanto que deu ali de valor? Porque não apareceu para mim. Ele falou, ah, amanhã eu vou atualizar. Mas assim, ó, só de imóvel. E sabe o que é mais engraçado? Eu tenho clientes procurando de veículo, mas, gente, o tanto de cliente que eu estou tendo procurando créditos de imóveis tá demais. Demais. Mas muitos, não são poucos, não. Então, imagina, se tem clientes querendo comprar imóvel, tem clientes também querendo comprar carro. O mercado está mega aquecido. Começa a analisar onde eu estou deixando o dinheiro na mesa, o que eu estou deixando de fazer. E eu não estou falando aqui para vocês que o mercado está aquecido para animar vocês, não. Porque quando o mercado estiver ruim, eu vou falar. Eu estou falando aqui porque eu vejo, porque eu sei comigo, então é isso que acontece. Ana, sempre maravilhosa, mentora de milhões, aprendo muito com você, que legal, muito obrigada, Luciana, você sempre está aqui também. Trabalho na Embracon, fechei minha ata com 3 milhões. Você faz bastante patrocinado? Ah, fechei. Parabéns, Luciana, arrasou, sucesso. Ó, olha aí, Deus manda as provas que o mercado está aquecido, gente. Você faz. Eu não faço patrocinado. Você sabe que é uma coisa que você tem que saber fazer. Na verdade, não é saber fazer. O patrocinado em si é fácil fazer. Você tem que saber conduzir. Mas não é porque eu não faço porque eu não sei conduzir, pelo contrário. Mas esse cliente, ele tá no funil de todo mundo. Eu não quero esse cliente, ele é mais moroso. Ele vai comparar só valor de parcela, entende? Ele vai só comparar valor de parcela. Ele não vai entender nada. Lu, manda para mim no direct, tá bom? Então, assim, eu não gosto deste perfil de cliente. Isso é uma coisa minha, Ana, tá? Mas aonde eu passo, eu falo o que tem que ser feito, porque quem é visto vende. Se tem outras pessoas fazendo, você tem que sim fazer, mas o que você tem que saber é como conduzir esse cliente. É isso que você tem que saber. Mas eu ainda não fiz porque eu tenho, né, muitos clientes, por exemplo. Eu tenho no meu celular 17 mil contatos. Se eu pegar ele ali, os meus clientes nesse meu celular, eu fico dias fazendo prospecção sem precisar de um patrocinado. Ele já está no meu, entende? No meu celular, então é muito mais fácil. Ah, eu zerei o game do meu celular, zerei o game, aí eu posso fazer um patrocinado e outras coisas também. Mas não fiquem refém, gente, só do patrocinado. Esse cliente, ele está mais moroso para fechar. Se você não tiver um método certo, você só vai perder tempo. Então, tem que ter um método certo. E assim, com o cliente do patrocinado, gente, eu sou muito fechadora, matadora. Eu sou rápida. O meu MFA é faca tramontina ali. Com o cliente de patrocinado, eu sou tramontina, sabe? É tramontina. Vai, vou classificar. Esse aqui eu preciso gerar mais conexão. Não esse aqui, porque eu preciso entender o momento. Se ele está para compra, o que ele está pesquisando. O que faz sentido para ele fechar com você ou em outro lugar? Entende? Qual que é o real sentido? Eu falo para o cliente, eu falo, João, e qual vai ser, tá? Assim, o seu ponto mais positivo e mais forte, aonde você vai decidir com quem você vai fechar, ou comigo, ou nos outros lugares que você está vendo. O que realmente pesa mais para você decidir com quem e onde fechar? Então, assim, gente, tem que ter técnica, senão perde contato no meio, tá? Sobre a prospecção, qual a quantidade ideal de ligações por dia? Flávio, no mínimo, não é ligação, no mínimo 25 novos contatos, tá? Pode ser por ligação, mas não WhatsApp, gente. Não fica pensando, eu vou mandar para 25 pessoas. O WhatsApp, ele não cria conexão, é uma conexão mais fria. Não é um WhatsApp. Pensa 25 novos contatos dias ou ligação.
ou pessoalmente, ou um Uber, ou o cara da padaria, ou uma conversa. Então, 25 novos contatos entrando no seu funil diariamente. Mas não pensa assim, eu prospecto por WhatsApp. Não. E vou te falar também, não fique refém do patrocinado, só patrocinado com essas prospecções, que aí é difícil, tá bom? Fica mais difícil. A estratégia piração é onde está o seu cliente. Muitas vezes outras estratégias de mídia são mais eficientes que Exato. Gente, e a Anne, ela é especialista em mídia, tá? Em rede social. É isso, muito mais do que um tráfego pago. Então, assim, eu sou dessas também, tem que saber conduzir. Ana, boa noite. A lista de espera é o formulário da Bill? Ali é uma outra lista. Tem também ali uma outra lista que eu vou ver se vou conseguir colocar todos no Zoom, mas essa foi porque eu fiz numa live, falei para as pessoas, então eu vou ver ali quanto, né? Porque eu não consigo colocar todo mundo e não dá atenção. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E quero realmente também quem está disposto a fazer acontecer. Manda para mim no direct seu contato e aí eu te informo, tá bom, Dani? Ana, pelo que vi, você atende bastante pessoalmente. Nas reuniões online, clientes que não são da Artvel, como você conduz? Como? Adriana, você é da onde? Como você sabe que eu sou da Artvel, aquela? Ana, pelo que eu vi, você atende bastante pessoalmente. Cara, se eu não conseguir atender pessoalmente, eu vou fazer online. Entende? Eu não tenho, é assim, ó, o cliente, se ele tem interesse, ele vai abrir um espaço. E é isso que a gente tem que fazer, gerar esse valor para que ele abra espaço, para que ele possa entender. E imagina, ó, o cliente está falando com 5 vendedores de consórcio, 5. Ele tá com você que só tá no WhatsApp. Ele tá comigo, que eu falei de uma reunião online. Ele tá com outro que falou só por uma ligação. Ele tá com outro que falou pessoalmente. Gente, o que vai gerar mais valor para o cliente? Aquele que ele fala pessoalmente, aquele que ele olha no olho, numa ligação online, entendeu? No atendimento online, é isso que você tem que pensar. Agora fica aqui, no WhatsApp. Não, tá bom, não, mas é que meu cliente, ele não vai fazer, ele não quer. Gente, não é o cliente, tem atitude. Ó, sabe uma coisa que eu ando fazendo muito? E a gente muda, né? Eu falo, porque nós somos de mudança, aprendemos com os nossos erros. Mas uma coisa que eu faço muito agora é ligar pelo WhatsApp. Por exemplo, eu tô ali conversando com o cliente e antes eu falava assim, pelo amor de Deus, gente, não liga pro WhatsApp, nem me liguem por WhatsApp. Isso há uns 2 anos atrás, não sei quanto tempo, eu não fazia. Hoje eu estou ali conversando com o meu cliente, ele está me respondendo. Se eu estou gerando algum valor ali, ele vê isso, cara, eu já ligo pelo WhatsApp. Se ele me atendeu, eu otimizo o tempo, eu conecto mais, entende? A conexão é muito maior com o meu cliente. Então, assim, façam isso. Aí a pessoa fica ali perdendo o dia inteiro com 2, 3 clientes. Aí os 2, 3 clientes falam que vai pensar. Aí ela parou o tempo, respondeu tudo, não fez o método antecipado, sabe? Aí o cliente vai falar que vai pensar, que vai falar com a esposa. Então tá bom, muito obrigada, eu só queria saber mais informações sobre o consórcio. Entende? Aí a gente entra na frustração, que é normal. Então, assim, o melhor é você falar com o cliente, igual eu falei antes. É você onde tem a resposta rápida. Olhar no olho. Igual hoje, eu atendi um cliente por telefone, eu fiz a venda, passei o contrato, aí ele falou assim pra mim. E fiz a venda já no telefone. Deixa eu verificar aqui se eu tenho a vaga. Se eu tiver a vaga, Paulo, tá tudo certo? Ó, fui cadastrando. Eu falei, deixa eu ver primeiro se eu tenho a vaga, para segurar a vaga e depois eu te explico como funciona. A minha estratégia aqui para você, ok? Fui cadastrando. Eu falei assim, Paulo, ficou. Aí eu expliquei para ele a estratégia. Ficou tudo esclarecido? Ficou. Essa primeira parcela, você prefere no Pix ou no cartão? Ana, eu vou preferir Pix, mas eu preciso só confirmar com a minha esposa
E eu falei para ele, eu só te seguro até hoje, eu não consigo, infelizmente, segurar. Essas vagas são muito disputadas, eu não consigo segurar. Aí ele falou, mas eu preciso falar com a minha esposa. Eu falei, eu entendo, perfeito, mas me conta uma coisa. Sobre o consórcio, eu vi que você está sendo até um bom entendedor, ele sabia tudo, gente. Reajuste de parcela, sabia tudo, tudo. Ele sabia tudo. Eu até achei que fosse vendedor, mas não era porque era indicação de um cliente meu. E aí eu falei, mas você já conversou com a sua esposa, certo? Já está certo de vocês fazerem um consórcio. Você só vai confirmar e passar essa proposta para ela? Sim. Por quê? Mas amanhã, se ele vier, então agora eu não vou fazer, gente, alguma coisa tem. Porque o cliente falou que já tinha parcela, era só para confirmar, fiz o contrato, entende? Então, assim, alguma coisa tem. Então, e aí na conversa com ele, a hora que eu falei uma frase, ele falou assim para mim: ah, você é das minhas, porque eu gosto assim. Aí, sabe o que eu percebi nele? Ele é um cliente que ele prefere olhar no olho. Ele quer fazer uma negociação olhando nos seus olhos. Ele não quer fazer uma negociação por ali. E se amanhã ele me der uma devolutiva negativa, que não vai dar, em nome de Jesus, eu vou falar para ele, sabe o que está faltando, Paulo? É olharmos um no olho do outro. Vamos fazer agora uma reunião por vídeo? Entende? Ah, Ana, agora eu não consigo. Qual é o seu melhor horário? Eu posso fazer no seu horário de almoço, posso fazer depois das 18, porque, gente, eu sei. E quem é CLT vai falar, mas ó, o mercado mudou. Os clientes, eles não falam na hora que a gente quer, tem que ser na hora deles. E o dia tá corrido. Então eu vou sim me adequar. Ah, mas eu não consigo fazer por vídeo presencial por conta dos horários. Arrume o horário. E se o cliente, ele foi até você, gravem isso, ele foi até você, ele foi para fechar. Ele não parou o tempo dele só para tirar as dúvidas, ele foi para fechar, tá? E se ele abriu um tempo dele na agenda dele para te atender online ou até mesmo por telefone, ele quer fechar. Então, não ignore os sinais. São sinais que, né, nós vamos aprendendo aí no meio do caminho, tá bom? A Marisa falou, Ana, sou muito insegura para atender presencial. Por quê? Me conta, Marisa. Por qual motivo você é insegura? E isso é um problema de muitos vendedores e principalmente iniciantes. O que acontece? Ah, eu sou inseguro, eu não sei o que eu vou responder, e aí eu prefiro por WhatsApp. Agora, você tem que pontuar e escrever quais são suas inseguranças e você trabalhar isso. Agora imagina, se você não sabe responder o que seu cliente vai te perguntar, não tem problema. Gente, ó, uma coisa eu aprendi. Se eu não sei, eu falo. Outro dia eu estava em dúvida, falei já aqui, com a cartilha do FGTS. Do FGTS para Lance. Eu estava com uma... Na verdade, eu não fiquei com dúvida. O cliente me perguntou, eu falei assim, fulano, olha, eu sei que é isso, mas deixa eu confirmar. Porque eu quero te dar uma resposta certa. Isso não gera insegurança no atendimento, pelo contrário. Isso gera mais confiança, porque o cliente vai pensar, nossa, ela não só falou por falar, ela vai confirmar para ver realmente o que é certo para poder me passar. Entende? Então, assim, quando a gente não sabe, não tem problema, olha, eu vou verificar isso aqui, porque realmente eu quero te responder o certo e responder. E eu não sei se você tem ajuda ou não, mas, por exemplo, tá? Se você fosse uma mentorada minha, você poderia me ligar na hora e eu te ajudar. E se eu não soubesse, gente, não tem problema nenhum. Nós vamos pedir ajuda aos universitários. E ó, quantas vezes eu atendendo o cliente, eu falava assim, nossa, fiquei em dúvida esses dias. Eu sabia, mas fiquei em dúvida da tabela saque e da price. Qual realmente que tinha ali, porque o meu cliente, o que ele fez? Financiou para não perder o imóvel, e aí ele vai usar o consórcio para quitação. Isso todo mundo sabe, ok. Mas aí eu fiquei na dúvida, eu confundi as tabelas. Eu falei para ele que a price que tinha amortização e não a saque. E é o contrário.
Aí depois eu fui lá no GPT, né? E eu falei, fulano, ó, eu só confundi as tabelas. Na verdade, você tem que fazer na tabela saque. Porque aí você vai sim ter a amortização que você precisa. E, gente, é normal. É normal, entende? Eu até mandei o print, aí ele falou assim, ele é a esposa, Ana, que depois da conversa, por quê? Ele já estava pensando em fazer um financiamento e eu sabia que tinha uma tabela que dava mais amortização que a outra, mas eu só confundia as tabelas. E aí ele falou: ah, mas nós saímos da reunião, que foi muito válida essa reunião, até para entender que tabela ali eu precisava escolher na hora de decidir o financiamento. Eu também fui dar uma pesquisada. Eu mandei para ele o printzinho, gente, do GPT. Ó, confirmei aqui, eu só te confundi as tabelas. Ele não, tá tudo certo. Entende? Então, assim, imagina o seguinte, agora, se você não domina o suficiente, é aquilo que eu falei dos 10 mandamentos. Se você não domina o suficiente do seu produto e ficar insegura, é melhor não fazer, mas vai treinando, o sucesso é treinável. E coloca ali o que você tem insegurança e treina com o seu marido, treina com o seu filho, treina, sabe, com algum vizinho, com alguma amiga, com alguma irmã. Treina o que você tem medo. Você precisa treinar, porque se a gente não treinar, você vai continuar com medo e assim você vai evitar reuniões online, assim você vai evitar ali o presencial. Nem é não saber, às vezes é ficar nervosa e me enrolar. Pensa o seguinte, quem controla o que nós vamos responder somos nós. Somos nós. Quem controla é a sua mente, entende? Agora, o que você tem que pensar? Peraí. Entendi. A pergunta, igual a Thalita tá falando assim, ó, respira e mantenha calma. Respirou, é só você não sair respondendo afobada. Respirou, você sai respondendo, entende? Agora, você tem que saber qual é o ponto que te deixa no nervosismo. O que é essa falta de insegurança e treinar esse ponto. Agora, pense o seguinte, se você sabe... E você sabe mais que seu cliente, eu espero isso, apesar que tem muitos clientes que estão mais perto que muitos vendedores, mas eu espero que você saiba mais. Se você sabe o seu produto, se você sabe o que você vai responder, porque você vai ficar nervosa. Mulher, não fica nervosa, não. Você é especialista, você é autoridade. Entende? Agora é só respirar. E se ficar nervosa, sabe o que você faz? Nossa, me deu uma sede aqui, ó. Aceita uma água e um cafezinho. Ó, vou pegar uma água para você. É só você saber começar a se controlar, entende? Hoje me aconteceu um fato que quando você começa a trabalhar com a mente, né? E eu sou pura emoção. Quem me conhece sabe, eu não penso muito antes de falar. Eu tenho, né? Eu venho trabalhando isso em mim. Hoje me aconteceu um fato que, sabe, me deu ali um gatilho do nervosismo. Eu sei que me veio assim, sabe quando fica trêmulo da sua cabeça aos pés? Aí eu parei e falei, calma, é só um nervoso, você tem o autocontrole de tudo. Quem controla é você. Porque assim, os gatilhos eles vêm. Só que você tem que começar a treinar isso em você para você saber controlá-los, tá? Ana, quais são os pontos principais para ser vendedor de sucesso no consórcio? Quais as principais características necessárias que, na sua opinião, deve ter? Eu falei no começo da live, resiliência, tá? Muita vontade, fome, ambição, entende? E uma meta muito clara e esclarecida na sua cabeça. Agora, eu não tenho técnicas de venda, eu não tenho isso. Mas se você tem tudo isso, eu falo que assim, tem que ter uma base. Mas você precisa ter isso. Mas a base é mentalidade, disciplina, foco e método. Ó, pensa nisso. Se a sua mentalidade é a fome, a sua meta já ali, certa, ela não está só aqui, você já desenhou, você visualiza ela todos os dias. Entende? Se você coloca uma resiliência junto na mentalidade, começa a ter disciplina, que é o que vai precisar ali para fazer um follow-up, fluxo de cadência, prospecção, foco, eu vou dividir os meus dias ali
O meu dia vai ser dividido em bloco, eu vou ter foco e tenho método, não tem como não ser vendedores de milhões. Desculpa. E constante, não tem como ser. Entende? Não bate nem na trave, é gol na certa, tá? É gol na certa. Eu fico vendo você falar, explicar e fico encantada. Eu também ainda fico bem nervosa. E hoje está fazendo 65 dias nesse mundo apaixonante que é o consórcio. Seja muito bem-vinda, que bom que você achou apaixonante. Eu fico nervosa. Antes de começar uma live eu fico nervosa. E olha que eu já perdi as contas de quantas lives. É normal. Com 65 dias, então, normal, entende? Isso é normal. Agora, o que a gente tem que fazer é trabalhar isso. Peraí, o que eu preciso fortalecer para que não me deixe tão nervosa? Eu preciso dominar melhor isso? Então, eu vou estudar mais e aplicar melhor isso. Entende? Agora, precisa aquilo que nos causa insegurança, que nos deixa nervoso ou nervosa, eu preciso trabalhar isso. Entende? Já colocar em prática. Resiliência, vontade, fome, ambição e uma meta muito clara. Exato. É só isso. Porque por mais que você não tenha técnica, se você tiver vontade, você vai fazer acontecer, mas tem que ter vontade. As pessoas falam assim, mas como eu vou fazer vender? Eu falo, gente, não adianta, eu posso dar o método, eu posso dar a técnica, mas se a pessoa não tiver aquela vontade de dentro dela de fazer acontecer, não vai adiantar, entende? Não vai adiantar. Então eu falo que tem que ter essa base, mentalidade, disciplina, foco e método. É isso, galerinha. Assim, ó, quarta-feira que vem mais live. Mandem no meu direct, por favor, os números, o contato de vocês. E quarta-feira que vem, afiando o nosso machado, às 20h30, combinado? Muito obrigada pelo tempo de vocês são maravilhosos. Eu desejo, assim, ó, muitos clientes para vocês, mas muitos clientes, assim, já com poder de decisão, com poder de compra, e que vocês tenham muita sabedoria para não deixar o dinheiro na mesa. Tenham sabedoria para não deixar o dinheiro na mesa. Não deixem dinheiro na mesa. Se o cliente não comprar com você, ele vai comprar com outro. Porque ele está precisando de um crédito, ele está precisando de um consórcio. Ele precisa de um consórcio. Entende? Então, por favor, vamos vender nós. Vamos nós vendermos e não deixar para a concorrência, tá bom? Manda lá, Marisa, manda lá. Eu quero me tornar vendedora de milhões. Amém. Já entendeu? Só de você estar aqui afiando o seu machado, pegando agora o seu dia e estudando, sabe? Essa hora você já está no caminho. Agora, não adianta nada termos a nossa mente cheia de informações e não usar. É assim, ó, machado afiado, machado sendo usado, entendeu? Machado afiado, machado sendo usado, tá bom? Muito obrigada, Thalitinha, amo você, amém, tudo em dobro pra você. Amanhã vou maratonar seus vídeos, por favor. Maratone os vídeos, veja as lives, tá bom? No YouTube tem também tudo separadinho, façam isso. Gente, eu estudo até hoje, eu estudo toda hora. Ainda falo assim, eu vou falar desse assunto, deixa eu dar uma reforçada nesse assunto. Eu preciso dar uma reforçada nesse assunto, entende? É normal, isso faz parte. Quando a gente quer, a gente tem que fazer acontecer, tá bom? Mas muito obrigada, espero ter ajudado. E lembrem-se, o mercado está mega aquecido. Mega aquecido, os clientes estão precisando. Lembrem disso amanhã. Sabe, lembra da minha vozinha, o mercado tá aquecido, deixa eu fazer certo, deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. Eu estou acompanhando os mandamentos de milhões da Ana? Não, eu não estou fazendo. Então, como que eu vou ser vendedora de milhões? Entendeu? Porque primeiro a gente planta e aí depois a gente colhe, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, boa noite. Muito obrigada, viu? E quarta-feira que vem tem mais. Beijos. Obrigada. Gratidão por vocês, por estarem aqui até agora comigo. Obrigada, beijo.